Bom dia! Bem-vindas, meninas! Vamos começar mais uma terapia pela palavra? Vamos seguir aqui no livro de Daniel, falando mais uma vez sobre nossas escolhas, quão importantes são, como é importante fazer boas escolhas para a nossa vida e entender quais são os nossos limites e entender a voz de Deus falando com a gente. Vamos falar sobre isso? Tava agora mesmo conversando com uma amiga muito querida. Bom dia, Karina, bem-vinda! Conversando com uma amiga muito querida, agora há pouco, até me atrasei um pouquinho por conta disso, tava dando um help lá para ela. E ela falando sobre escolhas, e ela falando sobre uma situação em que para ela tá demais, ela não tá suportando aquela situação. E eu falei para ela, vamos lá, vamos respeitar seus limites. Vamos respeitar aí, delimitar o seu espaço e entender até onde o outro pode chegar. Até onde o outro pode avançar. Porque tá te ferindo, tá ferindo seus valores e princípios, tá ultrapassando limites. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o quanto Deus fala com a gente, fala no nosso coração e a gente ignora. A gente acha que tem que seguir aí de acordo com o que o mundo manda, com o que o mundo fala, com o que o mundo faz. Eu vou sair por aí, transando com todo mundo, fazendo o que eu quiser da vida, porque o mundo é assim que tem que ser. Bom, se isso funcionar para você, ok, escolha sua. Agora, se não funcionar para você, se você entender que não funciona, que existem limites aí que você está ultrapassando, vamos estabelecer esses limites. E como que eu estabeleço esses limites? Olhando aqui para dentro de mim, prestando atenção na voz de Deus, a voz do Espírito Santo que fala comigo através do meu coração. E a gente ignora essa voz. A gente simplesmente acha que a gente tem que surfar na onda do momento e fazer o que todo mundo está fazendo. Como se todo mundo estivesse muito feliz fazendo o que está fazendo, né, gente? Se estivesse todo mundo muito feliz fazendo o que está fazendo, os consultórios psiquiátricos não estavam cheios, as indústrias farmacêuticas de remédios para doenças, transtornos, depressão, ansiedade, síndromes, milhares de síndromes aí surgindo, eles não estariam enriquecendo absurdamente, né? Os consultórios terapêuticos cada vez mais cheios e não de pessoas que estão ali para querer se conhecer, para querer entender mais sobre si, fazer escolhas melhores, tal, nananã, mas pessoas que estão ali desesperadas, imersas no sofrimento, na dor. E tudo isso por quê? Porque a gente está muito bem, obrigado. A gente está fazendo o que a gente acha que a gente tem que fazer mesmo, que a gente tem que ser moderna, a gente tem que viver aqui desse jeito. Gente, não temos. Eu já quero iniciar com esse parêntese aqui para você. A palavra de Deus fala, não se amoldem as informações, as determinações desse mundo. Ao contrário, transformem-se, renovem a sua mente a partir do conhecimento de Deus derramado em você e em mim. Vamos nos transformar, ok? Tô fazendo essa introdução aqui porque o assunto dessa manhã já me deixou muito chateada com o quanto de mulheres que se subjugam e que se tratam com desrespeito, se espremem para caber em moldes aí que nem elas sabem como foram criados, né? Inclusive a internet cheia de homens machistas dizendo para as mulheres como elas têm que se comportar, sem saber quais são as dores das mulheres. E o discurso aqui não é feminista, muito pelo contrário, porque o feminismo teve os seus avanços, o feminismo... Bom dia, Ritoca! O feminismo teve os seus avanços, o feminismo teve as suas informações aí importantíssimas. Nós agora temos voz, nós podemos votar, nós temos salários mais justos, nós temos o direito de escolha, né? Só que esse direito de escolha, gente, inclusive, ele vem para você escolher, de repente, manter determinados valores aí que você entende que são bons. Por quê? O feminismo vem trazendo o direito de escolha. Então, eu, mulher, posso escolher ir para o mercado de trabalho, trabalhar, isso aqui, nananana, e não cuidar da minha casa, tá tudo bem. Agora, se eu, mulher, escolho fazer o caminho inverso, não quero trabalhar, quero ficar em casa cuidando. Nossa, aí não pode. Aí não pode. Então, eu, mulher, posso escolher
ficar por aí com uma vida livre, né? Uma vida sexual, uma vida relacional livre, tal, eu posso, tá tudo bem, o feminismo trouxe isso pra mim. Agora, se eu, mulher, escolho não fazer isso e ficar numa vida mais controlada, mais direcionada para aquilo que eu entendo que é o bem, isso eu não posso, porque daí eu sou careta, daí eu, sei lá, daí tem um monte de gente falando coisas contrárias a respeito disso, né? E a live de hoje, coincidentemente, não existe, né? Na verdade, não é coincidência, é Jesus-cidência, eu brinco, né? Mas a live de hoje é para falar sobre isso. Então, esse assunto com essa minha amiga querida, amada, que vai assistir essa live e vai saber que eu tô falando dela. Esse assunto agorinha, fresquinho, que eu tava falando com essa amiga, inclusive, é um embasamento pro que eu quero falar hoje pra você, que é a voz de Deus falando dentro de você e reconstruindo, te relembrando de quem você é, dos seus valores, princípios. Ritoca, não tem problema. Se não der para você ficar, depois você volta. Volta que você vai gostar dessa live aqui, tenho certeza. Olha só. Simei, bom dia, bem-vindo. Então, o que acontece? Deus fala conosco o tempo todo, gente. E a gente ignora a voz do Senhor, a gente ignora a voz do Espírito Santo falando com a gente. O que eu falei na live de hoje, a gente ignora até as nossas próprias experiências, que são lá as vivências que eu tenho guardada no meu inconsciente. Tudo que eu tenho guardado ali e que me traz a sabedoria para eu viver melhor o meu dia de hoje. Porque as dores não podem ser em vão. O que eu sofri, o que eu passei, o que o amigo passou, o que o fulano... Enfim, o que eu sinto e o que eu vejo as pessoas sentirem, tudo isso não pode ser em vão, tem que ser utilizado para alguma coisa. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Olha, capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel. Primeiro ponto que eu quero deixar para você já é o começo desse capítulo. Fala assim, olha, ele fala de Dario, filho de Xerxes, que assumiu lá o reinado da Babilônia e tal. E aí ele fala assim, ó, Daniel meditava nas escrituras e, de acordo com a mensagem de Deus ao profeta Jeremias, então nas escrituras lá, né, anteriores a esse momento, né, Glória, bem-vinda! Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos, tal. E aí vem ali, ele lendo nas escrituras uma profecia. E aí ele fala assim, recorri ao Senhor. Derramei meu coração e abri minha alma para Deus. E aí ele conta da oração que ele fez a Deus, para Deus ajudá-lo a entender o que ele estava lendo ali, o que estava acontecendo ali. E ele fala para Deus. Então, primeiro ponto é, se derrame. Porque aí eu tô falando aqui para você de limites. Aí você pode virar e falar assim, Pri, eu nem sei quais são os meus limites. Eu já me invadi tanto, eu já ultrapassei tanto, eu já fiz tantas concessões, eu já negociei tanto que era inegociável, que agora eu já nem sei mais. Eu não sei delimitar esse espaço aqui, ó, entre o que é meu e o que é do outro. Aí eu te digo, você não sabe? Ok. Recorre àquele que te conhece e que sabe o que fere e o que não fere o teu coração. Recorre àquele que pode te dizer exatamente até onde você suporta, até onde você aguenta. Que é como Daniel aqui, ó. Derramei meu coração e abri a minha alma para Deus. Primeiro ponto dessa live de hoje. Derrame o teu coração, abra a tua alma, se rasgue na presença de Deus, não só na presença da sua terapeuta, ok? Porque é o que eu sempre falo para as pessoas quando chegam aqui, eu falo, olha, aqui não é lugar de julgamento. Aqui é lugar onde você vai me trazer o que tiver aí no seu coração, do jeito que tiver. Não pensa, não racionaliza, não organiza, só vomita, só traz. Deixa que eu te ajudo a organizar aqui e a pensar sobre tudo isso que tá aí dentro de você. Isso é rasgar sua alma aqui na terapia, né? Rasgar suas emoções e falar sobre tudo que você precisa falar. Mas, antes mesmo disso, é importante que é imprescindível, na verdade, que você rasgue a sua alma diante daquele que conhece tudo que tá aí antes mesmo de você falar, mas que sim, espera que você fale, porque é importante que você abra a tua boca e coloque para fora aquilo que tá aí dentro de você. Então, se derrama,
Se derrama aos pés de Deus e coloca tudo, todas as suas angústias. Eu tenho uma experiência, contar rapidinho aqui pra você. Eu tenho uma experiência de quando eu era solteira, eu tinha terminado um relacionamento, e era uma coisa, sabe, uma dependência emocional, um desastre, gente. A minha vida amorosa era um desastre, que eu só consegui ajustar a partir do momento em que eu realmente derramei a minha alma no altar, aos pés do Senhor, e também derramei minha alma em terapia, porque eu sou corpo, alma e espírito, certo? Então eu preciso trabalhar o meu lado espiritual, mas também o meu lado emocional, o meu lado racional. E aí, então, eu fui trabalhando e fui conseguindo ajustar. Mas antes até de começar o processo terapêutico, teve um momento lá que, meu Deus, gente do céu. Ai, que tristeza, ai, que dor, porque eu terminei um relacionamento que eu sabia que eu tinha que terminar, mas ao mesmo tempo aquilo doía muito, eu queria aquele relacionamento de alguma forma. E aí eu tava na minha casa, no meio daquela confusão, minto, gente, até reorganizando aqui a linha do tempo. Eu já tinha sim passado por um processo terapêutico. Eu tinha já passado por um processo terapêutico há algum tempo antes disso. Natália, bem-vinda! Então, nesse momento, eu já sabia o que eu tinha que fazer, tanto que eu consegui terminar o namoro, né? Eu consegui. Mas, meu Deus, aquilo me doía, aquilo me deixava nervosa, aquilo me deixava angustiada, aquela sensação de solidão, aquela tristeza. E eu me lembro que eu estava na minha casa e eu morava num condomínio de casinhas geminadas. Aí depois eu até brinquei com as minhas amigas. Eu falei, bom, se os meus vizinhos não sabiam, agora eles sabem, né, que eu sou doida. Eles devem ter achado que eu sou doida. Porque eu comecei a orar ali, falando da minha dor, mas de repente, gente, aquela dor era tanta que eu comecei a orar alto e chorava que nem uma desesperada, porque eu não aguentava mais, eu não sabia o que eu fazia mais com aquilo. Eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. Eu não sabia mais o que fazer com aquilo, pouquinho antes, uns 29 anos. Porque com 30 eu já estava bem firmada ali, graças a Deus, né, no caminho e tal, enfim. Gente, aí eu, naquele desespero, naquela dor, naquela agonia, eu orei, derramei minha alma ali e fiz um monte de perguntas para Deus. Então, esse fato ficou muito marcado para mim, porque eu fiz um monte de perguntas. Deus, me ajuda a entender por que isso, por que eu faço isso, por que eu escolho aquilo, por que fulano não sei o quê, por que não sei o que lá. Só que eu não tava pondo a culpa no outro, eu tava trazendo para mim, falando assim, Deus, me ajuda a entender o que eu tô fazendo ou deixando de fazer. Por quê? Por quê? Eu lembro que eu falei muitos porquês. Tudo bem, foi num sábado à tarde. Quando foi no sábado à noite, a gente ia ter um culto de jovens na minha igreja. E eu e uma amiga, a gente era lá da recepção da igreja, tal, não sei o quê, e, né, fiz aquela oração e aliviei o coração, né? Tomei um banho, me arrumei linda, fui pro culto de jovens e, não tava mais nem lembrando, inclusive, daquele momento lá da tarde. Pois bem, no final do culto, minha pastora vira pra mim e fala assim, Pri, a gente pode conversar? Eu falei, sim. Achei até que era alguma coisa referente ali, né, ao nosso trabalho ali na igreja, do Boas-Vindas dos Jovens e tal. Sim, vamos conversar, pode falar. Ela, não, vamos lá na minha sala. Eu, ixi, né? Ok. Entramos na sala, ela falou assim, e ela que tinha levado a mensagem naquela noite. E ela falou assim pra mim, eu tava a mensagem inteira com você na minha cabeça e coisas vindo na minha cabeça e coisas me invadindo aqui e eu senti que eu precisava falar com você, mas eu também não queria te constranger, falar ali em cima no microfone, eu não queria fazer isso porque ela era bem discreta, inclusive, graças a Deus, né, uma pessoa que respeita o espaço do outro. Ela falou, eu não queria te constranger, mas eu tenho muitas coisas para te falar e eu quero te falar e vamos aqui entrar em oração que eu quero que o Senhor me confirme se é isso mesmo. Até assustei, mas eu ainda não estava me lembrando da oração da tarde. Gente, sem exagero, eu não tô aqui exagerando, eu não tô aqui querendo impressionar você. Eu tô te contando com toda a sinceridade do meu coração de uma experiência incrível que eu vivi nesse dia, que foi exatamente como eu tô te contando. Ela começou a orar e ela começou. Pri, Deus manda te dizer isso. Lembra dos porquês da minha oração da tarde? Pois ela respondeu gente, até me emociona de lembrar isso. Ela me respondeu durante a oração dela pontualmente,
dúvida por dúvida, grito por grito da minha oração do período da tarde. E ela foi me respondendo, e ela foi me direcionando, e ela foi me guiando, falou algumas coisas lá pra mim que eu fiquei até assustada. Pois bem, passado esse momento, gente, isso foi no sábado à noite. Quando foi no domingo, eu fui almoçar na casa da minha mãe, e a minha mãe, a gente conversando e tal, eu contei pra minha mãe, Alessandra, bem-vinda. Contei pra minha mãe, você não sabe o que aconteceu ontem. Contei da oração, contei da resposta da minha pastora, minha mãe começou a chorar. E minha mãe não é de chorar, minha mãe é uma mulher super contida, assim, super alto astral. Começou a chorar, eu falei, mãe? Ela falou, a Dona Laura era uma amiga dela que fazia um bazar lá em Piracaia. E essa mulher, minha mãe levava doações para o bazar e essa mulher orava, costumava orar. E a minha mãe tinha levado uma doação para ela na sexta-feira no bazar. E aí, essa Dona Laura, a minha mãe entregou a Dona Laura, eu vou orar por você e tal. Daí minha mãe disse que sentiu no coração dela assim, ora pela minha filha, Priscila. Ela ora, ela me conhecia também. Começou a orar, virou para minha mãe. A Priscila precisa saber disso. Falou algumas coisas para minha mãe do que eu tinha falado para Deus na minha oração no dia seguinte, no sábado. Gente, é loucura. Viver com Deus é loucura. Eu tô contando isso aqui para você que nem tava no script aqui, mas eu, sei lá, tô contando que talvez alguém tenha que se conectar aí com esse sobrenatural do que é viver com Deus. Gente, isso é real. Eu não sou uma pessoa emocional, gente. Inclusive, quando eu vejo pregação, coisas do povo, levanta e anda, faz isso aqui, eu sempre falo, Senhor, mostra pra mim direito isso aqui. Prova isso aqui pra mim, porque eu não duvido da capacidade de Deus. Jamais. Ele pode tudo. Mas eu duvido da intenção das pessoas, às vezes. E eu acho que às vezes as pessoas estão buscando muito teatro, enfim. Então, é uma coisa minha que eu tô abrindo aqui com você. Então, eu não sou uma pessoa emocional, uma pessoa almática, que se deixa levar por qualquer pessoa que diz que vem falando em nome de Deus. Não sou, não. Inclusive, a minha fé é muito racional. Eu busco muito estudar, eu busco muito entender o que Deus está falando comigo. Pois a minha mãe contou isso. E minha mãe me contando, daqui a pouco veio a minha irmã que tava na sala, chorando, mas chorando. Vira e fala assim pra mim, é verdade, irmã, eu tava com a mãe, fica tranquila, agora vai dar certo, irmã, agora vai dar certo. Porque a gente tava falando referente à minha vida amorosa, né? Eu olhei aquelas duas assim e falei, meu Senhor. E aí, gente, por que eu tô te contando isso? Que, na verdade, porque exatamente eu nem sei, né? Porque eu nem ia falar. Mas, casa exatamente com o que eu tô falando aqui pra você, que é... Daniel derramou o coração dele e abriu a boca dele para Deus. E a palavra de Deus fala que ainda a palavra nem chegou à sua boca e Deus já conhece. Deus conhece cada um de nós e o que cada um precisa. Não bastava ele me falar através da boca daquela pastora, me responder uma oração que eu tinha feito no sábado à tarde. Ele fez mais, porque na sexta-feira ele, onisciente, já sabia que no sábado eu ia surtar e ia fazer aquela oração. Na sexta-feira ele já tinha entregado para minha mãe, através da boca da Dona Laura, algumas coisas referentes à minha dor do sábado. E no sábado à noite essa pastora me falou isso. E no domingo, na hora do almoço, almoçando na casa da minha mãe, eu contei isso para minha mãe e minha mãe me disse... Na sexta-feira a Dona Laura me falou tal coisa e tal coisa. E para não me deixar dúvida, vem a minha irmã, que também é um ser super tranquilo, não é um ser muito impressionável com essas coisas, não? Vem chorando e me diz, irmã, é verdade, eu tava com a mãe e eu ouvi tudo isso. Gente, esse é o Deus que eu apresento para vocês aqui na Terapia pela Palavra. É esse Deus maravilhoso que eu apresento para vocês. E é disso que eu falo quando eu falo que você tem que trabalhar corpo, alma e espírito. É disso que eu falo quando eu falo para você, não ignora a voz de Deus falando ao teu coração. Não ignora a voz de Deus falando com você através de outras pessoas. Não tô falando de pessoas que ficam por aí, pondo o dedo na sua cara e querendo dizer para você o que você tem que fazer da sua vida usando o nome de Deus, tá? Porque tem pessoas muito manipuladoras, inclusive, que fazem isso.
Mas para você não ficar em dúvida, você tem que consultar, tem que checar, tem que validar tudo isso direto na fonte, gente. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou, o caminho se abriu, a gente não precisa mais de intermediário para falar com Deus. É entre você e Deus e mais ninguém. Você entende? Então faça isso, rasgue a sua alma aos pés do Senhor, rasgue a sua alma numa sessão de terapia para uma pessoa que você confie, para trabalhar os seus conteúdos aí, porque a ciência está aqui também para nos ajudar. Faz o que tem que ser feito, é isso. E aí, para finalizar aqui a nossa live de hoje, o que acontece? Daniel, ao rasgar o coração dele para Deus, fala para Deus: ah, Deus, nós somos envergonhados publicamente, porque as nossas decisões nos levaram para esse lugar, mas a sua compaixão é a nossa única esperança. O Senhor Deus nos restaura, apesar de nós abrirmos mão dos nossos direitos. Nós desprezamos as suas instruções para fazer apenas o que é do nosso agrado. Aí vem o que eu já falei aqui com você, dos impulsos emocionais que vem lá da sua parte mais infantil, que é o id dentro de você. Se você, inclusive, parênteses aqui, hein? Quer saber mais sobre essa estrutura do seu aparelho psíquico aí? Id, ego, superego, impulso, pulsão, como é que você identifica tudo isso e trabalha tudo isso melhor? Dia 16 de dezembro vai ter aqui em Mogi Guaçu um evento presencial em que eu vou trazer uma palestra falando sobre tudo isso. Nós vamos trabalhar na prática algumas questões para você reorganizar o que tem dentro de você, fazer um planejamento para o seu 2024, para que você entre inteira em 2024. E nesse mesmo evento eu vou fazer o lançamento da comunidade Eu Sou Casa, para você continuar aqui comigo aprendendo sobre você, sobre os outros, sobre Deus, sobre corpo, alma e espírito, e seguir caminhando, fazendo escolhas melhores para sua vida, tá? Então fica aqui o convite, aqui no meu feed já tem o vídeo com algumas informações. Vai lá, manda eu quero para mim, para eu te mandar todos os detalhes. Vai ser no Comfort Hotel, aqui em Mogi Guaçu, um café colonial, café da tarde, incrível, maravilhoso, para a gente finalizar esse momento de aprendizado, tá bom? Então, gente, o que acontece? Nós desprezamos essa voz do Espírito Santo falando aqui ao nosso coração. A gente despreza toda a sabedoria que a gente já adquiriu a partir das nossas experiências e aí a gente escolhe errado. E ao escolher errado, a gente cai em situações muito ruins, muito miseráveis, que trazem muita dor. Mas a grande notícia é que Deus te ouve. É que a sua terapeuta pode te ouvir. Eu posso ser a sua terapeuta, inclusive, se você quiser, para te ouvir, te ajudar a organizar aí na prática tudo isso, e Deus vem e te ouve para te ajudar a organizar espiritualmente e fortalecer tudo isso que você trabalha em terapia, para que você então saia do outro lado. E Daniel termina a oração dele falando: por isso, ouve, ó Deus, essa oração sincera do teu servo. Tem misericórdia do teu santuário arruinado. Age de acordo com o que és, não de acordo com o que somos. Eu quero terminar essa live falando isso para você. Você fez escolhas ruins, se arrepende e tá doendo aí tudo que você escolheu? Tudo bem. Tem um Deus que não age a partir do que você escolhe, ele age a partir de quem ele é. Isso te evita de colher as consequências das suas escolhas? Infelizmente não. Você vai colher as consequências, mas pode ser que com ele, se você chamá-lo, pode ser não, certamente, se você chamá-lo para caminhar aí com você, o fardo dessas escolhas vai se tornar mais leve, porque o jugo dele é leve, é suave, e ele quer te levar a um lugar de entendimento para você fazer escolhas melhores daqui para frente. Combinado? Essa é a mensagem da live de hoje. Se derrame aos pés do Senhor e confia que Ele te ouve, Ele sabe antes mesmo de você falar, mas Ele quer ouvir a tua voz, porque Ele espera relacionamento com você. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem, obrigada por esse direcionamento, obrigada por me fazer lembrar dessa experiência incrível que eu vivi, Deus, e que foi um divisor de águas na minha vida. E que, como a minha irmã falou na hora, irmã, agora vai dar certo? Realmente, deu.
porque eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a ouvir a sua direção. E é isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor traga para todas essas mulheres que estão me ouvindo agora, as que vão ouvir depois, traga entendimento. Continua, Senhor, derramando em mim também o entendimento para a minha vida, porque é um processo dia após dia, e traga para a vida delas o entendimento, para que elas saibam fazer escolhas melhores para caminhar rumo ao centro da tua maravilhosa vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, meninas? Combinado assim? Vamos parar de ficar aí voando, correndo atrás do vento e olhar mais para dentro de nós? Conto com você, fazendo isso por você. 2023 terminando, 2024 aí, ó, chegando, já batendo na sua porta. Então vamos nos posicionar para fazer melhor e ter resultados melhores no próximo ano. Combinado? Beijo pra você, fica com Deus e assiste o videozinho aqui do nosso evento, gente. Espero vocês. Tchau, tchau!